Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós meditamos algumas partes da Ave Maria, mas a Ave Maria, ela é tão infinita quanto aquele que ela gerou. Vejam, cheia de graça, graça é plena, como se canta na Ave Maria, graça é plena, cheia de graça, graça plena, totalmente cheia de graça, repleta, abundante. Por quê? Porque aquele que ela gerou, que ela contém no seu seio, é o Deus infinito. Então ela é sempre cheia de graça. Qualquer graça que você possa imaginar, a graça de uma cura física, a cura de uma depressão, a cura de um problema financeiro, de um problema no seu trabalho, na sua família, um viciado na sua família, filhos que dão problemas na sua família. Então, não existe graça que você imagine que não esteja no coração de Maria, no seu ventre, para que possamos entender mais claramente, porque é do ventre de Maria que brotou o Filho de Deus. Esse ventre também passa a ser simbólico, porque o ventre gera o corpo e o sangue do Filho de Deus, que recebeu de Maria as células do seu corpo e do seu sangue também para ser gerado. Agora, mais do que gerar o corpo e sangue de Jesus, imagine você receber a alma e a divindade de nosso Senhor dentro de si. Como nós já comentamos nas bodas de Caná, se você olhar, você não vai ver um pedido expresso. Naquela palavra das bodas de Caná, é quase que um aviso. Eles não têm mais vinho. Então, não existe obstáculo para Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Não existe obstáculo para Jesus. Uma vez que está no coração de Nossa Senhora, no seu entendimento, na sua alma, no seu ser, pode dizer mais abertamente, mais legitimamente, que está no ser de Nossa Senhora, que Jesus não o atenda. Assim como ela se compadeceu nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho, esse compadecimento, essa preocupação, entre aspas, também foi jogada no coração de Jesus. E mesmo sabendo que não chegara a sua hora, ele se predispõe a fazer aquilo que não era a competência dele, que não era a hora dele. O que ele tinha a ver com o vinho da festa de casamento? Não tinha nada a ver, não era problema dele. Isso não compete a nós. Veja, se nós muitas vezes pedimos coisas que não competem a Deus, resolver problemas que às vezes nós criamos. Ainda hoje comentava com um amigo, quanta coisa que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Ofendemos, machucamos pessoas, tratamos mal. Então, mas foi a nossa pessoa, foi ato da nossa vontade. Nós não pedimos permissão para Deus para fazer. E às vezes isso gera consequências durante, às vezes, anos, 5, 10, 20, 30 anos. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida desregrada de um vício, seja ele qual for, ou bebida, droga, qualquer coisa,
ele vai ter uma consequência daquilo que ele fez. Assim, se você olhar de uma maneira mais rude, quem mandou os noivos fazerem a festa e convidarem tanta gente? Se não tinham dinheiro para fazer, para comprar tanto vinho para a festa, então que não desse a festa, ou que convidasse poucas pessoas. Mas nada disso entra em questão. É interessante esse amor de Nossa Senhora. Se compadece, por exemplo, dos erros que cometemos, não para nos desligar deles, tirar dos nossos erros a nossa responsabilidade, não, mas para nos dar a oportunidade de recomeçar com confiança e principalmente de confiar no perdão de Deus, a graça do perdão. Dá-nos a graça do perdão. Então, quando você rezar Ave cheia de graça, pensando especificamente nessa palavra cheia de graça, você pode entender, deve entender que no coração dessa mãe estão todas as graças necessárias a nós, a toda a humanidade que a ela recorrer, porque ela que gerou um ser infinito dentro de si, ela que mais do que qualquer criatura humana confiou e confia no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Quando rezamos cheio de graça, pedimos essa confiança, porque a mãe recebeu e fez plenamente a vontade de Deus, embora, como ela própria diz, fosse a menor dentre todas as criaturas de Judá, a mais pequenina, a serva entre todas. Foi isso do agrado de Deus. Então, quando olhamos a Nossa Senhora, nós vemos nesse cheia de graça, vemos toda a maravilha que a humildade, que o serviço, a disponibilidade pode fazer por nós e por tantas pessoas. Quando pedem a Nossa Senhora lá em Fátima, muitos estão pedindo a cura. Ela vai dizer que se convertam e serão curados durante o ano. Não era um passe de mágica como às vezes você vê por aí. A cura por si só não adianta nada, porque eu posso ter um câncer, mas eu posso ser curado disso e não me converter. Então, pelo contrário, essa cura não me fez o bem, ela vai me fazer o mal, porque eu vou voltar à saúde e continuar o meu egoísmo, quando não aumentar o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha luxúria, a minha malícia, minha sede de poder, de domínio sobre as pessoas, sobre aqueles que estão em condições inferiores a mim. Então, uma cura pode ser um motivo de perdição para uma pessoa. Enquanto estamos doentes, pode ser um motivo de salvação. Porque fomos curados, lembram aqueles 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Mas esse agradecer não significa dizer obrigado a Jesus e ir embora. Ah, obrigado, você foi muito bonzinho, tchau, obrigado. Eu nunca vou, de vez em quando, lá uma vez por dia, por semana, eu vou me lembrar de você e vou dizer obrigado, meu Deus, porque você me curou. É muito mais do que isso. É o trabalho dos serventes. É isso, quando Nossa Senhora diz a eles, façam o que Ele vos disser, ela se dirige aos serventes e diz a eles, façam o que Ele vos disser. Jesus poderia ter feito um milagre. Ele fez assim, lembra-se do milagre dos pães? Havia lá
7 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, do milagre dos pães. Ali foram, entre aspas, brotando os pães pelo próprio milagre e vontade de Jesus. Eles apenas precisaram pôr ali naquela cesta o pouco que tinham, e Jesus multiplicou aquilo. Com os serventes foi um pouco diferente. Vocês vão trabalhar para fazer isso, encher as talhas de pedra. Talha de pedra já é pesado, dizem que tinha por volta de 100 litros cada uma. Então você imagina uma talha de pedra com 100 litros de água, que seriam 100 quilos mais a talha, que eu não... Põe aí mais uns 20 quilos da talha. Deu trabalho. Aqueles homens foram, não sei a que distância, num poço, buscar a água. 6 talhas de pedra, 600 litros, mais o peso das talhas de pedra. Trabalharam, foram lá, fazei o que ele vos disser. Exigiu deles o esforço, a vontade, a iniciativa de ir buscar essa água para transformar em vinho. Então, quando dissemos, rezamos cheia de graça, não é alienante, mas pelo contrário, vem em seguida o pedido de Nossa Senhora: façam o que ele vos disser. Então, nós vemos lá, por exemplo, no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. Manso, misericordioso, que tem sede de justiça. Esse sede de justiça é a pessoa que procura ser justo todo o tempo, não lesando a ninguém, não mentindo a ninguém, não difamando ninguém. Fazei o que ele vos disser. Mas as duas coisas são igualmente fortes. A cheia de graça, eles não têm mais vinho, Nossa Senhora vem em nosso socorro. Lembro-me de um pedido de Nossa Senhora em Fátima: muitas pessoas irão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. É o sacrifício, mas o sacrifício para nós, claro, pode ser um sacrifício, uma renúncia. Aquele que bebe, deixa de beber, aquele que fuma, deixa de fumar, mesmo que isso lhe sinta muita falta disso, faça um grande esforço para se conter, mas vai um pouco além disso, fazer o sacrifício, rezar pelas almas, fazei o que ele vos disser. E Jesus também disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam, rezai sem cessar, orai para que o Senhor envie operários para a sua messe. Quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais no céu. Vai dizer aos apóstolos lá no Getsemane: não fostes capaz de vigiar 1 hora comigo, naquela hora que lhe invadia uma angústia e uma tristeza mortal. Queria a oração dos apóstolos, precisa e quer a nossa oração. Não precisar de uma maneira necessária, que ele não precisa de nada, que ele vai dizer: são meus os cabritos do teu redil, do teu rebanho. Quisesse eu alguma coisa, iria pedir-te. Meu é o céu, a terra, as estrelas, tudo o que existe é meu. Eu não preciso pedir nada. Mas é o ato de amor que faz isso. Façam o que ele vos disser. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Rezai assim: Pai nosso que estais no céu. Então, quando olhamos para nossa Mãe Santíssima, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, porque o Senhor é com ela. O Senhor se fez um ser. Se Jesus diz assim a todos que não separe o homem o que Deus uniu,
O que há de mais unido na terra, fora a Santíssima Trindade, do que Jesus e Nossa Senhora? Não há união mais plena, mais perfeita entre um ser humano e o próprio Deus do que aquela que existe entre Jesus e Nossa Senhora, entre o Espírito Santo e Nossa Senhora que fecundou, entre o Pai Eterno que a cobriu com a sua sombra, como relata o Evangelho. O Altíssimo virá sobre ti e vai te cobrir com a sua sombra, e aquele que nascer de ti será gerado pelo Espírito Santo e vai se tornar o Deus conosco, o Deus vivo e presente aqui no meio de nós. Rezamos, Ave cheia de graça. Lembramos das bodas de Caná, mas lembramos do pedido de Nossa Senhora: façam tudo o que Ele vos disser. Vai aí lembrando todo o trabalho que os serventes tiveram para encher essas talhas de pedra, enchê-las de água até a boca, que cabiam mais ou menos 100 litros. São 600 quilos de peso para transportar. E você, se já transportou água alguma vez, sabe como aquilo é difícil. Cuidado, sem balançar muito, Então, todo cuidado também com esse cheia de graça. Que Nossa Senhora visite a cada um de nós nesta hora. Que a graça que nós precisamos está no coração de Maria, está no ventre de Maria. Essa graça se chama Jesus, Espírito Santo, que a fecundou. Está lá, está no ventre de Maria. Quando nós dissemos cheia de graça, plena de graça, repleta, abundante de graças, transbordante de graças, transborda, olha que palavra que você pode entender bem. Nesse coração está transbordando graças. É preciso se aproximar e colocar as suas mãos para receber essa graça de uma cura, de uma libertação, seja de um vício, seja de um problema familiar. Quantas pessoas hoje viciadas em tantas coisas, viciada na malícia, na luxúria, entregando seus corpos à ignomínia, perdendo toda a sua dignidade de ser humano. Quantas pessoas se entregando a vícios que fazem com que percam a sua dignidade de ser humano, a dignidade de homem, a dignidade de ser mulher. Quantas pessoas vendendo a sua dignidade para entrar na morte, para receber disso a paga dos seus próprios pecados. Então, peçam a Nossa Senhora, dá a abundante, transbordante de graças, quer dar essa graça para você e para mim, e para todos aqueles que quiserem, que aceitarem. Mas nós rezamos ao Pai para que ninguém venha ao Pai, se ninguém vem a mim, diz Jesus, se o Pai não o atrair. Olha aí um grande desejo de Nossa Senhora, rezarmos para que o Pai atraia muitas pessoas para o seu coração, para o seu conhecimento, cheia de graça. Todas as graças que nós precisamos está no ventre de Maria. E essa plenitude de graça se chama Jesus, Espírito Santo, o Pai Eterno, que a envolveu com a sua sombra. Veja, envolver com a sua sombra, quando uma nuvem atravessa na frente do sol, e aquilo está num dia escaldante, um calor imenso, e aquela nuvem entra na frente do sol, e você imediatamente respira aliviado. A sombra de Deus sobre Nossa Senhora, quem estiver próximo a ela, para poder sentir essa sombra do Deus Altíssimo, o Pai te cobrirá com a sua sombra, para significar o alento,
Aos pés dessa mãe, nós temos um alento, um refrigério contra o calor intenso da vida, do sofrimento que nós enfrentamos, que nós vivemos a cada dia. Por exemplo, quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo dores ou internadas num hospital ou em casa sofrendo problemas terríveis, ou problemas morais, espirituais, problemas físicos. Deus Pai vai cobrir com a sua sombra. Toda a sombra se estendeu do poder do Altíssimo, cobriu a Nossa Senhora e quem dela se aproxima. Assim também quando você entra sob uma árvore, você experimenta o refrigério daquela sombra, você puxa até com mais intensidade a sua respiração. Se é um dia de intenso calor, como é o nosso verão, por exemplo, é fácil você entender isso. A sombra, como Jonas se abrigou à sombra de um mamoneiro, então ele viveu, queria e praguejou porque não tinha mais aquela sombra. Então o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É isso, é para que todos aqueles que se aproximam de Nossa Senhora sentem a sombra do Altíssimo, esse refrigério na alma que nós precisamos, que nós necessitamos, que nós buscamos em cada dia de nossa vida, cheia de graça. Então vamos pensar nisso. Quanto mais próximos estivermos de Nossa Senhora, mais estaremos sob essa sombra do Altíssimo, que para nós significa um tempo de alento, um tempo de consolo, um tempo de conforto, um tempo de respirar. Mesmo no meio das dificuldades da vida que eu e você estejamos sofrendo, a sombra do Altíssimo está sobre Maria. Quanto mais eu me aproximo dela, mais eu sinto o frescor dessa sombra, mais eu sinto, traduzindo o frescor da sombra, a misericórdia, a bondade de Deus se aproximando de mim. É esse o sentido dessa sombra do Altíssimo para cada um de nós. Nos aproximemos de Nossa Senhora, vamos sentir como ela canta. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. É isso o que faz Nossa Senhora cantar, estando à sombra do Altíssimo. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Olha a sombra que paira sobre Nossa Senhora, e ao nos aproximarmos dela, rezando a Ave Maria, fazendo o que Jesus quer que façamos, que rezemos por todos aqueles que não têm fé, que não creiam, que não amam, como o anjo reza em Fátima: meu Deus, eu creio, espero, adoro e amo-vos, peço-vos perdão pelos que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Peço perdão, perdoar aqueles que não creem, não amam. Assim deve ser o nosso dia. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de nossa Mãe Santíssima, dessa Mãe transbordante de graças. Quanto mais nos aproximamos de Maria, quanto mais a temos para perto de nós, nossa Rainha, nossa Padroeira, nossa Mãe Santíssima, nossa amada Mãe, quanto mais nós a temos perto de nós, tanto mais havemos de sentir o refrigério, a sombra de Deus nos invadindo, nos iluminando, nos aliviando das agruras desta vida, das dores desta vida, de tudo que sofremos, de tudo
que precisamos para estarmos felizes, para que a nossa alma engrandeça a Deus, como a alma de Maria engrandeceu, como engrandece sempre o tempo presente, porque é sempre vivo o louvor de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria. Quanta gente triste vem à sombra de Maria para experimentar a sombra do Altíssimo que envolve todos os arredores dessa mulher, de nossa mãe, para sentir a graça, a proteção do Altíssimo e recebermos de novo a alegria de Deus. Façam tudo o que Ele vos disser. A gente vê toda, e você acompanha nas redes sociais, quem vê TV acompanha nas TVs, quanta degradação do ser humano, quantas pessoas estão se diminuindo, perdendo a dignidade de filhos de Deus, que é a condição que as podem fazer experimentar uma verdadeira alegria. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Pessoas dando vazão aos seus vícios vão ser depois inundadas pela insatisfação da vida. Jamais um vício pode realizar uma pessoa. Você vê aí pessoas repletas de vícios, não estão contentes, ficam sempre querendo prejudicar outras pessoas, maldizendo os outros. Você faz tudo o que você quer, por que você vem contra mim, contra a fé, contra Deus? É uma prova de que estão atormentados pelo mal que escolheram. Não se iluda. Ninguém que escolheu o caminho da malícia, da perversidade, da perversão moral, pessoa vive num conflito de consciência. Deus é maior do que nossa consciência. Mesmo que a pessoa consiga acobertar, que a pessoa cobrir a sua consciência, garantindo o tempo todo que o que ela está fazendo ela feliz, é uma mentira, porque ela sabe que aquilo, ela vai pôr a cabeça no travesseiro e aquilo vai atormentá-la, porque ela perdeu a dignidade de ser humano, a dignidade de ser homem, a dignidade de ser mulher. Deus os fez homem e mulher e viu que isso era muito bom. Perdeu a dignidade, perdeu a beleza de estar fazendo, de sendo a finalidade para a qual Deus o criou, para a qual Deus a criou. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa sombra, então venham sobre a sombra, todas as graças estão ali. Por exemplo, a gente lê a história de Santo Agostinho, era a Confissões, a tal ponto dele escrever um livro chamado Confissões, narrando seu pensamento, a sua malícia, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua degeneração como criatura, como filho de Deus. Então, cheia de graça, não esqueça que todas as graças, tudo aquilo que você possa imaginar, por mais difícil, por mais inatingível que possa parecer, está ali habitado, morando no seio de Maria, residente ali no seio de Maria, morando no seio de Maria. O Senhor é contigo, porque o Senhor está lá. Então, quanto mais nos aproximarmos de Nossa Senhora, tanto mais profundamente havemos de sentir a brisa suave de Deus, o poder do Altíssimo nos cobrindo com a sua sombra, porque a cobriu de maneira plena. Então, quanto mais nos achegarmos a Maria, tanto mais sentiremos o abrigo dessa sombra de Deus, que renova, que rejuvenesce, que restaura as nossas forças, que nos anima a cada dia mais nos aproximarmos dela também.
Que o Espírito Santo revele a você e a mim o poder dessa sombra restauradora do coração de Maria, para cada dia mais dela nos aproximarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.